Daqui a pouco eu chamo vocês. Então, para mim é um privilégio estar aqui nessa manhã gloriosa, passar esse dia junto com vocês aqui em Araripina. Eu tive aqui, se eu não estou enganado, em 2019, ensinando no Rema. A igreja ainda só era essa parte de cá. E que bom, que passado o tempo vocês estão progredindo, estão avançando, estão melhorando a cada dia. A Bíblia diz que a luz do justo o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito, amém? Então eu me alegro demais com o crescimento de vocês e não vai ficar por aqui, amém? Então não se acostume com esse lugar, porque ainda aqui não é a sua casa original. Deus vai fazer mais coisas nesse lugar, amém? Mas eu não quero perder tempo, eu quero remir o tempo, porque aqui o relógio passa muito rápido, o tempo parece que não espera. Mas enfim, eu estou com muita alegria de estar com você aqui. Então meu nome é Diego Zito, sou lá de Petrolina, pastor auxiliar do pastor Edilson. Estamos lá desde o início da igreja, quando começou na garagem, Então quando eu cheguei, foi o último culto na garagem, eu não pude ainda pegar, já estava no outro prédio. Enfim, então estamos numa caminhada lá boa com o Senhor, e é isso aí. Então trago notícias boas também de Petrolina e um abraço do povo lá que ama vocês, amém? Então, o tema da gente nessa manhã é a bênção de ser o número 2, amém? Ou a beleza de ser o segundo, enfim, não sei como é que você quer chamar essa ministração, mas você vai aprender nessa manhã que existe uma beleza, uma bênção de nós sermos encontrados no lugar de fidelidade. Deus nunca chama pessoas só para estar à frente, mas principalmente para apoiar pessoas que são levantadas por Deus com uma visão. Então eu creio que nessa manhã pessoas vão ser vacinadas, outras vão tomar o remédio, outras vão ter os seus olhos iluminados para compreender a esperança do seu chamamento, outras vão tirar um peso das suas costas, mas eu sei que algo nessa manhã vai acontecer, amém? Então eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, um texto conhecido, e eu quero começar por aqui, e a gente vai trilhar esse caminho. Amém? Vamos ter também um momento de ceia, vai ser algo maravilhoso, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, diz assim: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Então, existe um lugar de encontro com Deus, e esse lugar se chama fidelidade. Amém? Aleluia. O que Deus requer dos dispenseiros, ou o que Deus requer da nossa vida, é que a gente seja encontrado nesse lugar de fidelidade, porque é no lugar de fidelidade que Deus vai abençoar as nossas vidas, é no lugar de fidelidade que Deus vai recompensar a gente. A gente entende que quando Adão estava no lugar de fidelidade, Deus encontrava com ele todos os dias e abençoava a vida de Adão. Mas foi um dia, Adão não foi mais encontrado naquele lugar, e Deus pergunta: Adão, aonde estás? Não era porque Deus não estava vendo Adão, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, amém? Deus estava vendo Adão de trás daquela árvore, mas Deus não estava mais encontrando Adão no lugar de fidelidade. E sabe, meu irmão, você nessa manhã vai identificar se você está nesse lugar também ou não, porque talvez não é porque Deus não quer nos abençoar, porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então diga: eu sou abençoado. Agora, porque às vezes a gente não vê as manifestações da bênção, não é porque Deus está retendo ela de nós, é porque a gente não está capacitado para receber. Mas o que é que nos capacita a receber as bênçãos de Deus? É nós sermos encontrados no lugar de fidelidade. Porque quando estamos no lugar de fidelidade, vai acontecer para a nossa vida um amadurecimento. A questão não era se Deus tinha azeite no céu, porque não foi o azeite que parou, foi as panelas que cessaram. Então, quanto mais a gente dá panela a Deus, mais Deus derrama azeite, irmãos. E essas panelas se chamam maturidade. Amém? É por isso que Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é criança, é imaturo, ele não pode desfrutar de muitas coisas em Deus. Amém? Mas nós vamos amadurecer nessa manhã. Você está em um bom lugar para você crescer, irmãos. Porque quando você cresce, você se habilita para receber coisas que Deus tem para a sua vida. Mas a gente deve entender, irmãos, o lugar onde Deus plantou a gente, o que Deus chamou a gente para fazer. Porque ser fiel a Deus não é apenas você dizer que você é fiel a Ele, mas é Deus te encontrar no lugar que Ele te plantou, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Isso é ser fiel a Deus.
Amém? Quando a gente olha, por exemplo, para Jonatas, o filho de Saul, a Bíblia diz que ele era o herdeiro do trono, ele era o sucessor. Mas Jonatas entendia que ele não tinha sido chamado por Deus para estar à frente. Porque quando ele tem um encontro com Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 23, verso 17, e aí eu vou ser rápido, você pode anotar, se o pessoal puder projetar também. 1 Samuel 23, 17 diz assim: Jonatas falando com Davi, no verso 16 diz: então levantou-se Jonatas, filho de Saul, e foi ao encontro de Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Agora, como foi que ele fortaleceu a confiança em Deus a Davi? A Bíblia diz que ele fala aqui: não temas, Davi, porque a mão do meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. Meu irmão, não tem coisa mais bonita no mundo de você entender aquilo para que você foi chamado. Quando a gente olha para o diabo, sempre ele quer mexer na nossa identidade, porque ele sabe, se mexer na nossa identidade, ele vai atrapalhar as nossas atividades. Mas nós devemos entender que existe uma falácia no mundo, que se você não estiver à frente, liderando, você não é o melhor, você não é o top. Mas para Deus não é assim, irmãos. Deus não recompensa. A Bíblia não diz que a quem muito é visado, a quem muito é dado, será recompensado. Diz que será cobrado. Amém? Deus não recompensa segundo a visibilidade, mas Deus vai recompensar segundo a fidelidade. Deus, ele recompensa fidelidade, irmãos. E a Bíblia mostra aqui que o que Deus requer dos dispenseiros não é que eles sejam desenrolados, não é que eles sejam sempre motivados, porque entendemos que a fidelidade ela vai ultrapassar a barreira da empolgação nas nossas vidas. Amém? Aleluia! Mas a Bíblia diz que o que Deus requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. E sabe, meu irmão, se Deus não te chamou para estar à frente, celebre estar atrás, porque você é importante no corpo de Cristo. Amém? Existe uma beleza de nós sermos o segundo, existe uma beleza de nós sermos o número 2. Mas às vezes, por que nós não queremos estar atrás? Por causa de uma educação errada, por causa de um conceito errado que chegou até nós. Quando a gente olha para esse conceito de liderança, os filósofos gregos, ele dizia que para ser líder, eles tinham que ser uma pessoa perfeita. Quando o pessoal olhava para uma pessoa que aparentemente era perfeita, ele disse: rapaz, aí vai um bom líder. Essa pessoa foi chamada para estar à frente. Pessoas diziam, os gregos diziam que elas tinham sido abençoadas pelos deuses, porque elas eram dotadas de dons, de talentos. Mas isso era na filosofia grega. Mas para Deus não é assim. Quando Deus estabelece acerca de liderança, a gente vai olhar as pessoas que Deus levantou para estar à frente liderando, não eram pessoas perfeitas. Eram pessoas que tinham limitações nas suas vidas. Quando a gente olha para Moisés, por exemplo, quando Deus chama Moisés para liderar, para estar à frente do seu povo, né? A Bíblia diz que Moisés liderou mais de 2 milhões de pessoas. Mas quando Deus tem um encontro com Moisés e chama ele para liderar, para estar à frente, ele reconhece suas limitações. Porque ele diz: Senhor, eu sou pesado no falar. Muita gente diz que Moisés era gago, outras pessoas dizem que ele tinha perdido o idioma do Egito, porque ele foi criado no Egito. Amém? Ele estava mostrando uma limitação. E aí a gente vê lá em Êxodo capítulo 4, nesse encontro, com a conversa que ele tem, Deus ele chega para Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo. Ele diz: como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu tenho limitações na minha vida, eu sou pesado no falar, mande outra pessoa. E você vê que quando essa conversa chega nesse ponto, foi um ponto auge, que Deus diz: não, Moisés, quem vai é você. Eu chamei você para liderar, eu chamei você para estar à frente. Mas ele diz: como é que eu vou? Eu tenho limitações na minha vida. E interessante que Deus não curou aquela limitação que ele tinha. Ele diz: Moisés, não foi eu que fiz o homem? Será que eu não conheço a limitação que você tem? Eu te pergunto, se Deus fosse para essa questão de perfeição, Deus teria tirado essa limitação de Moisés. Você concorda comigo ou não? Deus tinha curado a gagueira dele. Deus tinha tirado essa limitação que ele estava apresentando a Deus. Mas por que Deus não tirou? Porque é onde o líder é limitado, meu irmão. Aí entra um outro ponto, se chama propósito de outra pessoa. Se Deus tivesse tirado a limitação de Moisés, Arão teria perdido o propósito da vida dele. Então, aonde o líder é limitado, Deus vai mandar pessoas.
A gente pode ter até a emoção, o desejo, a disposição para querer fazer tudo, mas nós não somos bombril, irmãos, de 1001 utilidades. Então, onde o líder ele é limitado, Deus vai levantar pessoas para ajudar naquela limitação. E essas pessoas eu chamo de ministros auxiliares. Pessoas que são levantadas por Deus para ajudar a visão de Deus na vida de uma outra pessoa. Amém? E quando a gente olha para Moisés, ele disse: Senhor, eu não posso ir. Não, ele diz: não, Moisés, fique tranquilo, para essa sua limitação, eu já chamei Arão, seu irmão, ele vai ser para você um ministro auxiliar, ele vai lhe ajudar nessa limitação. E aí a gente vê a importância que Arão teve no ministério que Moisés tinha. E quando nós falamos, meu irmão, acerca do ministro auxiliar, você deve entender que você pode ser alguém chamado para no ministério auxiliar, com um propósito de vida ou por um tempo determinado. Diga: propósito de vida ou por um tempo determinado. Mas quando nós falamos acerca de ministro auxiliar, o que é um ministro auxiliar? Uma vez eu perguntei ao Scott Webb, para ele, qual era a definição que ele dara para um ministro auxiliar. E eu pensei que ele dizia: rapaz, ele é um diamante precioso, é alguém valoroso, é alguém, E sabe qual foi a definição que aquele homem me deu? Ele disse: eu tenho para mim que o ministro auxiliar é como um pneu de estepe. Eu chega, murchei, Eu digo: pneu de estepe. Ele disse: ele sempre vai estar disponível. E ele não liga onde será usado, se na frente ou atrás, do lado direito ou esquerdo. Ele sempre vai estar pronto. E essa é uma qualidade, é uma marca de um ministro auxiliar, a sua disponibilidade. Amém? Ministro auxiliar não é um estagiário, irmãos, que vai estar lá por um tempo sofrendo, carregando as ferramentas, carregando a bagagem, para quando um dia terminar o estágio, ele agora está ocupando uma posição na frente. Ministro auxiliar não é aquele que canta aquela música, Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção agora vão se arrepender, Porque quando eu estiver agora à frente, aí pronto, agora o negócio vai ser diferente, vai ser igual a Chicó, a bota vai ser por dentro, que nem estopim de velho, talho de macaxeira, vão ver agora. Não, irmãos, o ministro auxiliar não é um estagiário, é alguém que está cumprindo um chamado de Deus na vida dele, auxiliando uma outra pessoa. O auxiliar é o adjetivo. O adjetivo não é o ministro. Quando a gente fala de um pastor auxiliar, muita gente pensa, que ele está lá para auxiliar por um tempo, até um dia agora ele ser um pastor presidente. Não, meu irmão, você pode ser um pastor auxiliar com um propósito de vida. Porque o que determina a nossa recompensa, como a gente falou, de 1 Coríntios capítulo 4, verso 12, não é a posição, irmãos, é a fidelidade. Amém? E devemos entender, se nós fomos chamados para auxiliar, seja fiel a isso. Porque, meu irmão, ter sucesso não é estar sobre alguém, mas sob a direção de Deus para a sua vida. Debaixo da direção que Deus tem para você. Porque, meu irmão, ter sucesso naquilo que Deus não lhe chamou para fazer, isso se chama fracasso. Amém? Então a gente vê, meu irmão, que nós podemos ser um ministro auxiliar por um tempo determinado. E nessa função Deus nos coloca para a gente desenvolver maturidade, caráter, ter experiências ministeriais, a gente progredir quanto à nossa fé, o nosso chamado em fidelidade em direção a Deus. Amém? Então a gente entende, meu irmão, como diz Lucas 16:12, se nós não formos fiéis no serviço do alheio, como é que Deus vai entregar aquilo que é nosso? Eu só estou passando um tempo por aqui, aí nesse tempo que você está passando, você está fazendo de todo jeito? Não, você deve fazer o seu melhor, meu irmão, porque aquilo que você planta, você vai colher. A Bíblia diz: o que você quer que as pessoas façam para você, façais vós primeiro. Mas a gente deve entender, meu irmão, a importância que o ministro auxiliar tem. E sabe, nós fomos chamados para esse ministério. Todos aqui, meu irmão, estamos auxiliando o ministério de alguém. Amém? Aleluia, eu estou aqui auxiliando o ministério do pastor Edilson. O pastor Edilson está auxiliando o ministério de Guto. Guto está auxiliando, foi o ministério do pastor Bud. Mas sempre a gente vai se encontrar nessa posição de auxiliar, irmão, e não é vergonhoso. Amém? Deixa eu te dar um exemplo de um ministro auxiliar, o Espírito Santo. O próprio Jesus disse: eu vou enviar outro no meu lugar, ele será semelhante a mim, e ele vai auxiliar vocês. Qual é a função do Espírito Santo nessa dispensação? Auxiliar no ministério de Jesus.
E quando a gente vê, olha o cuidado, olha a honra que Deus dá, olha a honra que Jesus dá ao Espírito Santo. Porque Jesus disse, se falar do Pai tem perdão, se falar de mim tem perdão. Agora se mexer com o meu auxiliar, o negócio fica mais feio. Amém? Mas a gente vê, meu irmão, a importância que teve ministros auxiliares na vida de outra pessoa. Pessoas que entendiam, rapaz, eu vou estar auxiliando por um tempo determinado. Mas sabe, meu irmão, quem determina esse tempo não é eu e nem é você, é Deus para a nossa vida. Deus sabe o tempo certo, meu irmão, de nós passarmos de fase. Amém? Quando a gente olha para Davi, servindo a Saul, olha a bênção que foi Davi, meu irmão, para aquele tempo. Aleluia. A gente vê, por exemplo, Josué para com Moisés, alguém chamado para estar à frente depois, mas que ele ficou um tempo auxiliando. Quando a gente olha para Josué, tanto a gente via Josué nas lutas de Moisés, mas nos dias de glória. Mas quando Moisés saiu de cena, quem foi que Deus chamou? Josué. Assim como eu sou com Moisés, eu serei contigo, Josué. Por que disso? Porque a unção que você honra, é dela que você vai receber. Amém? Então honre a unção, meu irmão, daquelas pessoas que estão sobre a sua vida. Porque se você honrar essa unção, é dela que você vai receber. Quando a gente olha para Eliseu, alguém chamado para auxiliar no ministério de Elias por um tempo determinado. Mas a gente não vê ele queimando etapas na sua vida. Teve momentos de pressão? Teve. Porque Elias diz, fica aqui, e ele diz, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não vou te deixar. Aonde tu fores, eu vou. E aí a gente olha o ministério que Eliseu teve, servindo Elias, passou em torno de 20 anos. E sabe como ele era conhecido? Como a pia de Elias, aquele que lavava as mãos de Elias. Não era um título muito bom, mas sabe que foi isso que habilitou ele a receber porção dobrada? Agora, há de vir comigo, meu irmão, há de convir comigo que não era Eliseu para receber aquela porção dobrada. Era para ser aquele primeiro servo de Elias. Lembra quando ele orou para cair fogo do céu? E ele matou os profetas de Azira lá naquele lugar. E aí está um auxiliar com ele. Aquele auxiliar onde ele diz, vai ver lá se existe uma nuvem, porque Deus vai mandar chuva. E ele foi 7 vezes lá, na 7ª vez ele voltou e disse, rapaz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Aí ele disse, pronto, esse é o sinal que algo grande vai acontecer. Mas aí veio uma perseguição para a liderança. Jezabel disse, olha, eu vou matar Elias. E aí o que esse auxiliar fez? Perna para quem te quer. Ou seja, no tempo de pressão, abandonou. E deixou de receber da porção que Elias tinha. Mas Eliseu não, ele foi até o fim. Ele sabia, eu estou aqui auxiliando por um tempo determinado, mas eu vou ficar até o fim. Porque é no final, irmãos, que a gente recebe aquilo que Deus tem para a nossa vida. O interessante é que ele não puxou a capa de Elias, a capa repousou, meu irmão. Quando a gente está em um lugar de fidelidade, a gente não precisa forçar as coisas acontecem de uma forma divina sobre as nossas vidas. Coisas de Deus vão repousar sobre nós, por quê? Porque estamos num lugar de fidelidade. Agora, aquelas pessoas que são chamadas para auxiliar por um tempo determinado, ela deve ter alguns cuidados em sua vida. Que cuidados são esses? Ela deve saber que existe uma visão em funcionamento e um jeito de fazer as coisas. Então ela não pode botar a sua vontade naquele lugar, ela deve fazer a vontade daquele que Deus estabeleceu como liderança. Lembra de Jesus? Eu não estou para fazer aqui a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Um ministro auxiliar é como um embaixador, meu irmão. Ele não está lá para dizer o que ele acha de economia, o que ele entende sobre segurança, o que ele fala sobre a educação de uma forma particular, mas ele está lá representando a visão do pastor, o presidente. Amém? Aleluia. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão da unidade, mas os cuidados que essa pessoa deve ter, meu irmão, é entender o tempo. Quando a gente olha para Davi, ele teve toda a oportunidade de matar o pastor presidente chamado Saul. E está na frente, porque Deus tinha ungido ele para ser rei. E aí ele está lá naquela caverna, Saul foi lá aliviar o ventre, né? Foi fazer o número 2, foi descomer, né? Para uns que não sabem. E aí ele está lá, dorme, aí está lá os guardas de Davi, os valentes, e diz, está vendo aí, Davi? Deus hoje te entregou Saul em tuas mãos, vai lá e fere ele. Parecia até algo de Deus, né? Porque eles usaram o nome de Deus. Deus te entregou hoje, Davi, Saul em tuas mãos, vai lá e faz o que convém. Sabe, meu irmão, tenha cuidado com as profecias que você recebe.
Eu já recebo muitas profecias. Deus tem um povo para você, né? Você vai estar à frente. Mas sabe, meu irmão, eu tenho cuidado com isso. Sabe quem é o meu povo? Pastor Edilson e Mísia. O meu povo está lá em Petrolina. Mas se um dia eu for estar à frente, meu irmão, não vai ser por algo forçado, vai ser por algo divino. Eliseu estava tão colado com Elias, que Deus teve que mandar primeiro uma carruagem para separar eles dois, e aí depois veio um redemoinho e levou Elias para o céu. Então deixe essas separações acontecerem de uma forma divina, irmãos, porque se você força uma porta para abrir, pessoas podem fechar, mas se é Deus abrindo, homem nenhum fecha. E aí ele vai lá, corta um pedaço da orla da manta de Saul, e aquilo pesa no coração dele. Sabe, irmão, tenha cuidado com aquilo que você está se referindo à liderança. Se coisas não têm pesado no seu coração, você deve repensar muitas coisas. Amém? Aleluia. Mas se é por um tempo determinado, seja guiado por Deus para dar um próximo passo no seu chamado. Mas tenha cuidado para você não abortar o seu chamado pela precipitação. A Bíblia fala que precipitação é pecado. Mas a gente entende que existem ministros auxiliares que são chamados com isso, com um propósito de vida, para ser ministro auxiliar com um propósito de vida. E isso não é vergonhoso, irmãos. Ter sucesso não é só estar à frente. Ter sucesso, meu irmão, é fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Amém? Como a gente falou, ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer, isso é fracasso para Deus. Amém? E você pode ser alguém bem sucedido, meu irmão, apoiando uma visão, auxiliando uma visão. Quando a gente olha para Arão foi chamado para ser um auxiliar com um propósito de vida. Ele começou seu ministério sendo profeta, e ele terminou seu ministério sendo um sacerdote, mas servindo a Moisés, auxiliando no ministério de Moisés. Mas a gente vê que quando ele ficou à frente da obra, ele só não trocou a placa da igreja, como ele trocou o Deus da igreja. Não é verdade? Moisés foi lá receber as placas, né, os 10 mandamentos, as tábuas. Quando voltou, tinha um bezerro de ouro lá, o pessoal adorando. Por quê? Porque não tinha graça para Arão de liderar. Arão foi chamado para ser um auxiliar. E quando ele ficou na frente de tudo, estragou as coisas. Não só trocou a placa da igreja, como Deus da igreja. Já imaginou? Porque não estava no lugar correto. Amém? E a gente vê que muitas obras são abortadas, meu irmão. Muitos chamados são abortados por causa dessa falácia. De que se você não estiver à frente, você não é o bom o suficiente, você não é o melhor, você não vai ter sucesso, você não vai ser recompensado. Mas quantas pessoas a gente vê na Bíblia, meu irmão, que entenderam a sua posição de estar em segundo lugar, e quanto elas foram abençoadas, e quantas pessoas elas abençoaram em sua vida. Mas quantas pessoas quiseram ocupar uma posição que não era sua, e o que prejuízo que ela teve. Quando a gente olha para Lúcifer, ele preferiu, irmão, ser o primeiro no inferno do que ser o segundo no céu. Aí muita gente diz, não, você pode abrir seu negócio, mas tem graça para você abrir seu negócio? Se você não foi chamado para empreender, seja um bom funcionário, irmãos. Deus vai te prosperar naquele lugar. Deus vai promover você. Mas a gente vê muita gente frustrada por causa de quê? Porque está em um lugar que Deus não lhe chamou. Está ocupando uma posição que não há graça para aquilo. E deixa eu dizer algo a você. Se você foi chamado para estar à frente, confie em Deus. Mas se foi chamado para auxiliar, dê graças a Deus, irmãos. Aleluia. Porque o peso maior é quem está na frente, irmãos. Aleluia. Então se foi chamado para estar atrás, dê graças a Deus. Sabe, meu irmão, eu já passei um mês sem orar pela minha igreja e ela nunca quebrou. Por quê? Porque quem está orando é o pastor, o presidente. Mas Deus me chamou nessa responsabilidade também de apoiar ele, de ajudar. Então eu tenho orado. Amém? Mas, meu irmão, eu não estou preocupado, me entenda bem, né? Eu tenho atenção, eu tenho esse cuidado pela questão da responsabilidade. Mas, meu irmão, quem tem uma atenção maior se vai estar o dinheiro entrando é o pastor presidente, irmãos. Então, se você foi chamado para estar à frente, confie em Deus. Mas se foi chamado para estar atrás, dê graças a Deus por isso, irmãos. Amém? Mas a gente vê pessoas que abortaram o seu chamado, porque elas queriam estar à frente. E a gente olha para Lúcifer, um anjo
mas agora se tornou um demônio. Alguém que era uma bênção, agora se tornou uma maldição. Amém? Então tenha cuidado, seja encontrado no lugar de fidelidade. Agora, como líder auxiliar, ou ministro auxiliar com um propósito de vida, nós também devemos ter um cuidado sobre isso. E que cuidados nós devemos ter? Não procurar a nossa própria vontade ou visão, mas a do seu líder. Ter cuidado com as motivações erradas. Eu vou fazer isso porque eu fazendo isso o pastor vai ver, vai me projetar. Mas sabe que ser fiel não é requerido muito na presença, mas muito mais na ausência? A fidelidade ela vai ser requerida de você na ausência. Na presença é o momento da gente prestar conta. Mas quem é você quando o seu líder não está vendo? Você é a mesma pessoa? Sabe, teu líder não pode estar vendo, mas existe um que os olhos passeiam por toda a terra. Existe um que não dorme nem toscaneja. Aleluia. Existe um que está sentado no trono, vendo todas as coisas, porque a Bíblia diz que aos seus olhos todas as coisas estão patentes. Amém? Mas a gente deve ter cuidado. Amém? Então, saber quem você é, isso vai tirar um peso das suas costas, irmãos. Amém? Pastor, mas eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. Mas você pode crescer e se desenvolver auxiliando. Amém? Mas se eu não for estar na frente, se eu não tiver visibilidade, eu não vou ser recompensado. A gente já tem falado aqui que Deus não recompensa visibilidade, mas sim a fidelidade. Amém? E se você é o número 2 ou de bastidores, você não está em uma posição de menor expressão. Você está em um lugar que Deus pode alcançar a sua vida, irmãos. Eu já vi muita gente pegar pessoas que eram bom diácono e de botar como pastor, se frustrou, porque ele não tinha unção para pastorar, ele tinha unção para ser diácono. E às vezes a gente quer promover pessoas dando título, mas promova ela dentro do chamado delas. Porque se a gente promove pessoas no título, vai chegar um momento que ela vai querer o seu título, sua posição. E se ela tomar a sua posição, vai ter um momento que ela vai querer tomar a posição de quem está acima de você. E vai ter um dia que ela vai querer igual a ser luz, tomar a posição de Deus. Amém? Mas a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente deve entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o sucesso, meu irmão, é você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo diz: eu completei a minha carreira. Ele não disse que completou a carreira do outro. Deus tem uma carreira para cada um de nós, irmãos. Amém? E ele diz: o prêmio agora me aguarda. Então existe um prêmio aguardando a mim e a você. Agora nós só vamos receber se nós corrermos a carreira que Deus já propôs para mim e para você, irmãos. E sabe, quando você entende para que foi chamado, você vai celebrar as outras pessoas. Quando você entende que existe um lugar no corpo de Cristo para você, você não vai ter problema daquelas pessoas que estão se destacando, podemos dizer assim. Mas um dia chega a tua vez, meu irmão. Você pode até pensar: a vida está sendo injusta comigo, mas existe um Deus que é justo com você, irmãos. Amém? E quando você entende quem você é, você não vai querer ser outras pessoas. Porque se você está querendo ser alguém que Deus não te chamou para ser, você está querendo que Deus unja alguém que não existe. E Deus só unge aquilo que é autêntico. Deus só unge aquilo que é original, irmãos. Amém? Quando você está querendo ser alguém que Deus não te chamou para ser, você está dizendo: Deus, você errou comigo. Mas Deus não erra, irmãos. Deus é perfeito em si. Quando você está querendo ser alguém que Deus não te estabeleceu para ser, até o que você é, você perde. Porque Lúcifer queria ser Deus, até o que ele era, um anjo querubim da guarda ungido, deixou de ser, se tornou um demônio. Perde, irmãos. A gente vê o rei Uzias, alguém que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, Deus o abençoou de sobremaneira, mas agora queria ser sacerdote, queimar incenso ao Senhor, até o que ele era rei, deixou de ser. Então tenha cuidado, seja quem Deus estabeleceu você para ser, irmãos. Faça o que Deus chamou você para fazer. Porque se você está querendo ser alguém que não é, irmão, não vai funcionar. Não tem uma graça para isso. Pelo contrário, vai ser uma desgraça. Amém? Aleluia. Quando a gente olha acerca das recompensas que a gente tem por estarmos em uma posição de fidelidade,
Meu irmão, você não vai querer estar em outro lugar, senão naquilo que Deus chamou você para fazer. Cadê o grupo de música? Vem aqui rapidinho, dá um exemplo com eles. Aí você vai entender, né? A gente vai dar agora uma de professor da igreja de criança. É bênção professor da igreja de criança, amém? Quer desenvolver no seu chamado de mestre de ensino, vá para a igreja de criança. Aleluia, cadê o grupo de música? Vem cá, gente. Deus é bom, você está sendo abençoado. Amém. Aleluia. Então, você vai para o violão, tá? Você não vai cantar não, você vai para o violão. O baterista vai para a guitarra, o guitarrista vai para a bateria. O back vai para aquele teclado ali, ó. A gente vai misturar tudo. Baterista vai para outro lugar aí. Pronto, deixa eu ver quem vai pregar. Você, venha pregar aqui, venha. Tá aqui o esboço. Pode pregar aí, chega aqui, ó. Aqui, ó, pregar. Pronto, aí. Vamos lá, gente. Vamos cantar aquela música do começo aí. Que ela vai pregar. Pode começar, vai. Bora? O povo está esperando, gente. Amém, amém, amém. Pronto, amém, gente. Tá vendo aí que não saiu nada, não funciona nada? Do mesmo jeito é você encontrado num lugar que não é seu. Coisas não vão fluir, coisas não vão funcionar. Mas quando a gente remodela, bota para cada um para a sua posição. Música acontece. Ministério acontece. Pessoas são abençoadas, pessoas têm a sua vida impactada, pessoas têm a sua vida transformada. Por quê? Porque a gente está sendo encontrado no lugar de fidelidade, no lugar que Deus plantou cada um, irmãos. E sabe, Deus vai recompensar cada um segundo a fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Pode sair alguma músicazinha aí? Daqui a pouco, né? Amém? Você está me entendendo? Aleluia. Eu lembro de um culto, um culto de Santa Ceia, um culto poderoso. E antes de terminar o culto, a irmã pediu um microfone. E ela tinha um esposo, né, grande, e calçava também uma numeração grande. E ela pegou o sapato dele e o microfone começou a andar sobre a igreja assim. E o povo disse: rapaz, essa mulher está estragando o culto, um culto poderoso desse onde Deus se moveu. O que é que essa mulher está fazendo? O que é que ela está inventando? E ela pega o microfone e diz: você está me achando estranho o que eu estou fazendo. Mas mais estranho ainda é andar em um chamado que não é o seu. Não existe graça, irmãos. Sabe, glória, a gente não produz, a gente atrai. E como é que a gente atrai a glória de Deus? Sendo encontrado em lugar de fidelidade. A Bíblia diz que depois que Moisés colocou tudo em ordem, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Quer glória manifesta na sua vida? Coloca as coisas em ordem, irmãos. Aleluia. A gente olha para Davi, voltando para Ziclag. A sua cidade tinha sido sitiada. Pode botar um teclado aí que a gente vai apertar um pouquinho. Bota só suavizar, né? E tinha voltado para a sua cidade, aquela cidade tinha sido sitiada. As pessoas ficam tristes, aborrecidas, querem pegar Davi, porque quando dá certo, a gente é todo mundo. Quando dá errado, cai logo para o líder, né? E aí Davi se recobra em Deus, se renova no Senhor. E Deus diz: vai, Davi, que eu já te dei a vitória. E ele vai com o seu povo atrás daqueles amalequitas que tinham sitiado a cidade, levado suas famílias, os bens. Mas no meio do caminho tem algumas pessoas que estavam cansadas. E Davi disse: vocês vão ficar aqui guardando as bagagens, vigiando, e eu, o restante, vai lá na frente de batalha. E eles conseguiram a vitória. E quando eles estavam voltando, teve um engraçadinho que disse: Davi, aqueles que ficaram, eles não podem receber a mesma paga da gente que foi para a frente de batalha. Mas Davi disse: de modo nenhum. Os mesmos que ficaram vão receber a mesma paga dos que foram. Porque Deus não recompensa ofício, Deus recompensa fidelidade. Os que foram, foram fiéis. Os que ficaram, ficaram em fidelidade. E a recompensa chegou sobre a vida dele. Eu podia dar muitos exemplos aqui de pessoas que foram uma bênção, sendo o número 2. José para Faraó, não só Faraó foi abençoado, mas todo o Egito. Natã para com Davi, Timóteo para com Paulo, Josué, Caleb, Arão e Ur para com Moisés, Geazim para Eliseu em relação a Sunamita. Mas eu quero agora falar de alguns aspectos do ministério auxiliar, do que se requer de um ministro auxiliar.
além dessa questão da fidelidade, de ser encontrado nessa posição de fidelidade, além de o ministro auxiliar entender o seu propósito de vida, né? O seu chamado, se é para um propósito de vida ou por um tempo determinado, existem alguns aspectos do ministério auxiliar para com a liderança, e o primeiro aspecto é que o ministro auxiliar, ele é dado por Deus para um líder para ser uma resposta. Diga, ser uma resposta. Mais uma vez, diga, ser uma resposta. Quando a gente vê Davi, Davi foi levado ao palácio como uma resposta para Saul. E sabe, eu estou diante de respostas nessa manhã. Você é uma resposta de Deus, meu irmão, para a liderança desse lugar. Você é uma resposta de Deus, meu irmão, para a liderança da sua igreja. Quando a gente olha para Naamã, quem Deus levantou para ser uma resposta para Naamã? Os servos. Começando primeiramente com uma menina que estava lá no palácio. Se meu senhor soubesse, tem um profeta lá em Samaria que curaria ele dessa lepra. Ou seja, a Bíblia diz que Naamã era um líder benquisto, um herói de guerra. Por meio dele Deus tinha dado muitas vitórias, mas tinha uma limitação na vida do líder. E onde há limitação no líder, Deus vai enviar a resposta através da vida de uma pessoa. E quem era a resposta para a vida de Naamã, para aquela liderança? Aquela meninazinha. E aí ele foi lá. Mas ele não foi encontrar o profeta, ele foi logo para o rei. Continua tocando aí, por favor. A gente vai apertar mais aqui esse negócio. E quando aperta com o teclado fica melhor, né? E aí ele vai ao encontro do rei, e o rei diz, não, quem sou eu? Eu sou Deus para dar e tirar a vida, como ele fala, aquele rei lá. Você quer guerra conosco. E o profeta mandou chamar ele. O problema de Naamã não era a lepra, era o orgulho que ele tinha. E Deus estava tratando aquele orgulho por meio de quem? Dos auxiliares. A gente chama síndrome de Naamã. Se não for o pastor presidente, então esse aconselhamento não presta. A gente sofreu, eu e sogra lá no início, porque nós éramos os primeiros pastores lá. As pessoas não queriam conversar com a gente, não, era só com o pastor Edilson, pastor Edilson, pastor Edilson. Mas chegou um tempo que o pastor Edilson disse, não, meu filho, o que eles falaram sou eu falando. O que eles tratarem, sou eu tratando. E a gente quebrou essa cultura, irmãos. Porque a unção que você honra, é dela que você recebe. E o pastor Edilson entendia, rapaz, eu não posso fazer tudo. Eu tenho que ter pessoas para me ajudar. E aí a gente vê que Naamã vai ao encontro do profeta, mas o profeta não recebe ele. Manda quem? O auxiliar. Eu vou levantar a bola dos auxiliares hoje aí, viu? E aí vai Geazi e diz, olha, ele mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Como assim? Ele não vai me atender não? Vai não. Ele mandou você mergulhar no Jordão. Lá em casa não tem rios melhores. Vamos embora. Pegou ar. Mas no meio do caminho Deus levanta mais um outro auxiliar para ajudar aquela liderança. Ele diz, meu Senhor, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? O que a gente mergulhar aqui 7 vezes aqui? Dá 7 quebra-bucha aqui nesse Rio Jordão. Bora, eu vou com o Senhor. Olha a importância do auxiliar na vida da liderança. Não eram as águas do Jordão que era milagrosa, mas era a obediência, a instrução. Mas a gente vê que ele foi curado da lepra, mas muito mais do orgulho. Amém? Olha a importância que você tem, meu irmão, no corpo de Cristo, de auxiliar a sua liderança, de fazer com que ela venha acertar. Porque um outro aspecto da liderança, irmãos, é nós liderarmos para cima. Diga, liderar para cima. E liderar para cima não é você manipular, mas é você inspirar. Lembra que Jesus, conversando lá em Apocalipse com João, ele escreve a uma das igrejas, dizendo, eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto o teu labor, tenho visto a tua dedicação, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o espírito de Jezebel entrar na igreja. E que espírito de Jezebel é esse? Não é só o de prostituição, irmãos. Mas o que é que Jezebel fazia? Manipulava o rei Acabe. Estava manipulando a liderança. E quantas pessoas a gente vê, porque é desenrolado, tem eloquência, tem talento, tem finança, quer mandar num pastor, quer mandar num líder de departamento. Se não for para cumprir a escala naquele dia, eu não vou. Então pode me tirar. Se não for isso, eu não vou dar o dízimo, eu não vou dar a oferta, eu não vou pegar junto. Manipulação, e a gente não está aqui para manipular a liderança, a gente está aqui para inspirar a liderança. E o que é inspirar? É você usar a sua influência
positiva em relação aos líderes que estão acima de você. Você vê que aqueles líderes queriam manipular Davi ao erro, queriam dizer, mata Saul, rapaz. E você vê que Deus não estava naquela instrução. Porque Deus podia dizer, porque Davi disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Deus podia ter dito, não Davi, quem é meu ungido agora é você. Mas quem estava ocupando a posição? Saul. E sabe, meu irmão, aquilo que Deus estabelece, Ele não vai de encontro. Aleluia. A gente não está aqui para criticar a liderança, a gente está aqui para inspirar ela, orar por ela, apoiar ela, auxiliar ela. Agora, se a liderança está errada, quem vai tratar com ela é Deus. É Deus que trata com a liderança, irmãos. Amém? Eli estava todo errado, mas Ana não destratou Eli. Ela não desonrou Eli, porque Eli tinha dito, rapaz, você está bêbado a essa hora? Não tem vergonha na cara não? E ela disse, que espécie de líder é você? Você é um caba safado, rapaz. Está vendo aí que você não é líder coisa nenhuma, você não é para estar nessa posição? Foi assim que Ana reagiu? Ela disse, não meu senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial, porque a tua serva está angustiada, porque ela quer um filho do Senhor. E aquele líder disse, o Deus de Israel conceda a tua petição. Ela poderia ter dito, quem é você para dizer que Deus vai me dar alguma coisa? Você é todo errado, disse que eu estava bêbado aqui. Mas sabe, a unção que você honra, é dela que você recebe. Sabe, o líder pode estar todo errado, mas mesmo assim Deus pode abençoar a sua vida, irmãos. Amém? Deus pode alcançar você. Mas com o líder Deus julga, a gente vê que Deus julgou a vida da liderança. Então a gente vê que existem alguns aspectos do ministério auxiliar. O primeiro é ser uma resposta para a vida da liderança, mas outra é você liderar para cima, inspirando a vida dele. Amém? Não manipular a vida do teu líder, porque manipulação vai fazer com que o seu líder venha errar, mas inspirar, você quer que ele acerte. Amém? E sabe que você pode melhorar para que seu líder melhore? Se você entende que existe uma limitação, talvez na administração, na liderança, por que você, que é um bom administrador, não ajuda ele? Amém? Quando você cresce, você ajuda seu líder a crescer. Aleluia, a gente vê exemplos de influência, de liderar para cima, Jetro com Moisés. Rapaz, é ruim o que você faz. Só você aí julgando o povo. Levanta pessoas que vão te ajudar nisso. O que é que Jetro estava fazendo? Liderando para cima, inspirando a liderança. A gente olha Moisés para com Deus, irmãos, porque Deus ia exterminar aquele povo. E aí Moisés disse, Senhor, o que é que as outras pessoas vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito para eles morrerem aqui no deserto? O que é que vão falar do Senhor? Aí Deus disse, rapaz, bom conselho. Moisés liderando para cima, ajudando Deus na liderança, irmãos. A gente olha em Lucas 13:6, a parábola da figueira estéril. O Senhor vinha para arrancar aquela figueira, mas o auxiliar disse, não meu Senhor, deixa eu cavar mais um pouco aqui do lado. Deixa eu botar adubar aqui, e daqui a 6 meses se não der fruto a gente tira. O que é isso? Liderando para cima. Ajudando na liderança do seu líder, auxiliando ele. Amém? Aleluia. E como é que a gente lidera para cima? Auxiliando, promovendo na vida deles um consolo, um encorajamento, um conselho, uma ajuda, um alívio. Amém? Você pode fazer isso. Um outro aspecto é que os ministros auxiliares, eles são extremamente focados nos seus líderes. Eles estão focados na liderança. Lembra, Davi estava lá no seu palácio e ele pensou alto. Quem me dera beber das águas lá da fonte de Belém? Os camaradas disseram, oxê, rapaz, vamos trazer água para ele. Estavam focados na liderança. E trazer água, meu irmão, não era qualquer coisa não. Eles colocaram em risco a sua vida. E pessoas que andam assim, meu irmão, elas são dignos de honra. Porque Paulo está vendo Epafrodito, por amor a vocês, ele deu até a vida para a morte. E aí ele diz, a homens como esses vocês devem honrar. Aleluia. Então, uns aspectos do ministério auxiliar está focado na liderança, mas também multiplicar a visão. Diga, multiplicar a visão. Você não está aqui para dividir, você está aqui para multiplicar, irmãos. E como é que a gente multiplica a visão? Falando a mesma coisa. Diga, falando a mesma coisa.
1 Coríntios 1,10, irmãos, eu rogo pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que estejais inteiramente o quê? Unidos, diga unidos. Mais uma vez, diga unido. Sabe que unido é diferente de estar junto? Tem uma hashtag que diz aí, hashtag TMJ, né? Mas essa TMJ não serve para a gente cristão, não. A hashtag da gente é tamo unido. Porque estar junto, você só está envolvido. Mas unido, você está comprometido. Junto é um saco cheio de batata, unido é um purê. Então Deus te colocou nesse lugar, não para a gente estar junto, mas para a gente estar unido. Agora o que é que ajuda nessa unidade? Falarmos as mesmas coisas. Rapaz, a gente vai construir o palco. Para que isso, pastor? Tá bom aqui? Bom, você não está unido. Porque a unidade vai promover através de quê? Da linguagem. Faleis todos o quê? A mesma coisa. Então eu troquei no meu dicionário, pastor Galeno. Para que isso? Por que não? Se é para Deus, não é para que isso. Se é para Deus, por que não a gente fazer? Rapaz, se é para Deus, por que a gente não melhorar esse ambiente? Se é para Deus, por que não? Se é para Deus, por que não? Se é para Deus, por que eu não cumpri a escala? Se é para Deus, por que eu não ser fiel no horário? Se é para Deus, por que eu não ser fiel naquela minha escala? Aleluia, naquele departamento. E algo que eu aprendi sobre unidade é que Deus não responde quando a gente ora sobre unidade. Deus não responde essa oração. Porque a unidade, Deus não disse para a gente orar, Deus disse para a gente se esforçar. Se esforce para manter a unidade em quê? No vínculo da paz. Ah, Senhor, derrama unidade na igreja. Eu digo, você está se esforçando para andar unido? Para andar unido, às vezes a gente vai ter que abrir mão da razão e abraçar a paz. Ah, pastor, mas eu tenho razão, mas eu vou ficar na paz. Quer unidade na igreja? Abra mão da razão e fique com a paz. Falando a mesma coisa. E o que é que a Bíblia diz? Onde há unidade, Deus vai o quê? Ordenar a bênção dele. Quer uma igreja abençoada? Unidade. Unidade vem através da linguagem e através de um esforço. Sabe, você não está aqui para vestir a camisa da igreja. Lembra de Neymar? Neymar começou aonde? No Santos. Aonde é que Neymar está hoje? No Al Hilal, da Arábia. E o que foi isso aí? Que ele beijava o escudo do Santos? Dinheiro, irmãos. Ele vestia a camisa. Você não foi chamado para vestir a camisa da igreja. Você foi chamado para viver a visão dessa igreja. Porque em dia de chuva ou não chuva, em dia de cansaço ou não de cansaço, você está aqui, fazendo o que Deus te chamou para fazer. Um outro aspecto do ministro auxiliar é que ele é relevante, diga relevante. Ou seja, seja intencional no seu desenvolvimento. A gente já falou isso, quando você cresce, você ajuda seu líder a crescer. E isso é uma demonstração de amor para com a sua liderança. Seja alguém proativo, focado na solução e não no problema em si. Tá, meu irmão, a gente vai ser conhecido por duas coisas, diga duas coisas. A primeira é pelos problemas que a gente resolve, e a segunda pelos problemas que causamos. Eu te pergunto, você quer ser conhecido por qual? Um outro ponto é a gente ser leal, diga leal. E sabe, a lealdade ela vai ser provada em 3 momentos na nossa vida. No tempo, diga no tempo, na ausência e na pressão. Sabe, em tempos bons todo mundo é leal. Mas vai ser mais requerido no tempo, irmãos. Sabe, não se apegue a um Ismael quando Deus tem um Isaac para a tua vida. Ah, mas eu já estou muito tempo nesse departamento, o pastor não está me vendo. Ah, não sei o que, eu vou sair. É o tempo da tua saída. Ah, o pastor me corrigiu, já estou tempo demais aqui. Ah, vamos embora abrir meu ministério. Fogo estranho. Deus quer que abra a igreja? Sim, irmãos. Mas entenda que a igreja, ela não vai se abrir
nesse propósito, porque a igreja não se abre, a igreja ela nasce. Tenha cuidado para você não estar na doutrina certa com a motivação errada, isso é fogo estranho. Eu vou sair desse departamento porque ninguém me vê, eu vou para outro departamento. É lícito ir para outro departamento? Mas a motivação está errada, fogo estranho. Não é você mudando de posição que as coisas vão mudar, é você mudar primeiro e Deus vai te relocar se for preciso. Então, a lealdade ela vai ser exigida no tempo, mas também na pressão. Estava lá, Noemi pressionada, morreu muitas pessoas da sua família, mas eu creio que foi Ruth que disse: aonde tu fores, irei eu, aonde tu pousares, pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. O que é isso? Lealdade em tempo de pressão. Eu te pergunto, quem é você quando a pressão chega na tua vida? Paulo, quando chegou naquela ilha que pegou alguns gravetos, jogou no fogo, em vez do graveto era o quê? Uma serpente. Eu digo, quando você está no fogo, o que é que sai do teu coração? Uma serpente ou um graveto? Graveto fala sobre humildade, e a Bíblia diz que aos humildes Deus exalta, mas o soberbo, o próprio Deus, ele vai resistir. Sabe, meu irmão, já é ruim alguém resistindo a gente, imagina o próprio Deus. Mas também na ausência, diga ausência. Aleluia. Diga na ausência. Lembra que o Senhor chegou para os seus servos, deu 1 talento a um, 2 a outro, 5 a outro. O que foi que aconteceu? Se ausentou. Aquele que tinha 5 multiplicou por mais 5, o que tinha 2 multiplicou por 2, o que tinha 1 escondeu. Mas o seu Senhor voltou. E na volta, na presença, foi o quê? Prestação de conta. Aleluia. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que Deus deu o dom segundo a capacidade. Diga capacidade. Então, se é capacidade que eu tenho para receber Deus, o que é que eu vou fazer? Me capacitar, irmãos. Diga, me capacitar. Como é que você se capacita? Fazendo rema, participando dos cultos, participando dos treinamentos, lendo livros. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você comprou um livro no Verbo Shop? Qual foi a última vez que você fez um curso online? Se capacita, Deus derrama mais. Mas um outro aspecto, e eu quero terminar com esse, é sobre honra para com o líder. Diga, honra para com o líder. Efésios 5:27. Paulo, ele falando lá o exemplo de Cristo e a igreja, né? O homem e a mulher, os papéis. No versículo 5, verso 27. Ele diz assim acerca de Jesus: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Amém? O que é que ele está dizendo aqui? Rapaz, do mesmo jeito que Jesus faz esse exercício para Ele mesmo, de apresentar para Ele mesmo uma igreja gloriosa, santa, sem ruga, uma igreja, né, poderosa, Ele está dizendo, vocês devem fazer esse mesmo exercício. Eu te pergunto, Jesus não sabe das limitações que a igreja tem? Sim ou não? Sabe. Sabe que ela tem problemas, sabe que ela tem defeitos. Mas o que é que Ele apresenta para si mesmo? Ele não apresenta as falhas, não apresenta os defeitos, não apresenta as limitações. Do mesmo jeito, meu irmão, é a gente para com a liderança. A nossa liderança tem limitação? Tem. As nossas lideranças tem falhas? Tem. Mas sabe qual é o exercício bom da gente fazer? Apresentar para nós o quê? Os pontos positivos da liderança. Rapaz, o meu líder é alguém que ora, o meu líder é alguém sensível, o meu líder é alguém guiado por Deus. Isso é você honrar, é você valorizar. Então devemos fazer esse exercício constantemente, meu irmão, na nossa vida. E se você está auxiliando uma liderança, você vai ter o que dela? Acesso. E esse acesso vai te mostrar as limitações do líder. Mas se você tem um olhar de honra, você não vai tratar ele como comum. Você vai valorizar as qualidades que ele tem. Porque você entende, rapaz, ele é alguém humano. Porque se o teu líder fosse perfeito, você não estaria habilitado de andar do lado dele. Mas graças a Deus que ele não é perfeito. Existem limitações. Mas isso não desqualifica da gente olhar para ele com um olhar comum. Tratar sem uma honra devida. Amém? E por ter acesso, tanto você vai ter acesso às limitações.
Mas você vai conhecer quem é o teu líder de verdade. E para isso, às vezes, você vai ter que guardar o quê? O seu coração. Porque as pessoas vão ter acesso à performance da liderança, mas você vai ter acesso à personalidade dele. Mas para que você não perca do melhor da vida dele, de Deus na vida dele, para a tua vida, você deve andar em honra. Diga, andar em honra. E sabe, a honra, ela sempre vai nos levar para um caminho chamado gratidão. E aí eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu costumo comparar a liderança ao mar e a gente a um tubarão. Eu te pergunto, quando a gente tira um tubarão do mar, ele perde os seus dons e talentos? Não. Ele vai continuar com seus dons, seus talentos. Quando a gente fala do tubarão, é o peixe mais habilidoso que tem no mar. Ele consegue encontrar a sua presa com um faro a não sei quantos quilômetros de distância. É o tubarão que tem a presa mais forte. É um animal talentoso, habilidoso. Mas tira ele do mar, vai ser apenas um tubarão. Você até brinca, chuta, mas bota ele dentro d'água para ver. Então, do mesmo jeito, meu irmão, é a gente sem a liderança. Nós somos um tubarão, a liderança é o mar. Você precisa honrar a sua liderança. E como eu disse, a honra sempre vai nos levar para um caminho da gratidão. Amém? Diga gratidão. Por quê, meu irmão? Porque se você não andar por esse caminho da gratidão, você sempre vai achar que o teu líder está te devendo algo. Você sempre vai achar que ele deveria fazer mais por você. Você sempre vai estar exigindo. Mas quando se tem um coração grato, você permanece com as lentes de honra, olhando para as virtudes e os valores que ele tem, irmãos. Amém? E em relação à gratidão, tem um autor, Jean Bruguière, que ele diz assim: não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Sempre seja grato. A gratidão nunca é demais, mas a falta dela trará um pesar na sua vida. Eu não sei quanto a você, mas eu sou grato, meu irmão, pelas pessoas que Deus colocou sobre a minha vida. Eu sou grato, meu irmão, pelaquela pessoa que Deus colocou sobre a minha vida. Pela vida do pastor Edilson. É fácil estar do lado dele? Não, mas é possível. Amém? Existem limitações, falhas que a gente tem acesso, sim. Mas o olhar de honra faz a gente celebrar a unção que ele carrega. E nós temos recebido dessa unção. E eu quero dizer a você, honre a sua liderança. Aleluia. Eu quero te convidar nesse momento a você se consagrar. A gente vai ter um momento de ceia. E no final a gente também vai ter um momento de imposição de mãos. Mas eu queria que você saísse do seu lugar e agradecesse se a sua liderança está aqui. Você pudesse ser grato a ela, dizer: rapaz, que bênção. Pastor, eu renovo mais uma vez. Aleluia, a minha aliança com o Senhor. Se você faz parte de um departamento, enfim, faz algo nesse momento. Vamos tentar? Aleluia! E se você está aqui e não serve em nenhum departamento, dê o seu nome hoje para servir. Você é importante nesse lugar. Existe um lugar preparado para você nessa igreja. Vamos cantar? Ei, a unção que você honra é dela que você recebe. Ei, e se você está aqui e não está em um lugar de fidelidade, procura esse lugar nessa manhã. Ei, Isso, liberou a honra, a glória, a força e
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força ao Senhor e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, Jesus. Nós somos fortes em Ti. A honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Diga a honra a Ele, a honra, a glória, a força ao Senhor e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ramanala canara barala barala macedere canere baramarala barala bas. Oh, aleluia, aleluia. Ramanala barala 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 barala. Oh, ramanala barala 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 shedere canara barala canara barala. Serere barala 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 canara barala. Deus celebrarei a honra, para. Oh, diga a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Creio que você já teve o seu momento de honra. Mas se você está aqui nessa manhã e não serve em nenhum departamento dessa igreja, mas você entende o seu chamado para estar envolvido nesse lugar. Aleluia. Eu quero te convidar a você levantar a mão. Pastor, eu não sirvo nessa igreja, mas eu quero servir em algum departamento. Levante a sua mão que eu quero orar por você.
quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se tem alguém que faz parte da igreja, mas não está servindo em nenhum departamento da igreja, fica com a tua mão levantada para que eu possa ver, amém? Aleluia. Vem cá, Jorginho, por favor, aqui, para tu me auxiliar com essas pessoas que estão levantando a mão, porque elas vão se comprometer nessa manhã em servir em algum departamento aqui da igreja. Vocês que levantaram a mão, vem aqui, fica melhor, para eu orar por vocês aqui rapidinho, eu já vou passar para o pastor Galeno. Aleluia. Glória a Deus, isso mesmo, Deus chamou a gente para servir. O nosso propósito de vida é amar a Deus, servir pessoas, irmãos. Amém. E você entendeu nessa manhã essa convicção, esse chamamento, essa convocação? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cadê a música? Vamos lá, baixinha a honra. A honra, a glória. Aleluia. Aleluia. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus. Amém? Vocês que vieram aqui na frente, seja bem-vindo à nova estação na vida de vocês. Deus falou comigo que quando eu sirvo ao Senhor, servindo pessoas, Ele vai servir a minha vida. Deus falou comigo, olha, aquilo que você promover para a minha casa, eu vou promover para a sua casa. Deus falou, quando você se envolve com os meus negócios, eu vou me envolver com os seus negócios. Então se prepare para você ver Deus agindo na vida de vocês, que vieram aqui em disposição a servir nesse lugar. Amém? E eu quero liberar essa palavra, mas eu queria convidar você da igreja que já serve, em vir orar por eles, abraçar ele, amém? E eu vou passar a palavra para o pastor Galeno. Mas você que está aí, que é da igreja, vem dar um abraço neles aqui, orar por eles, amém? Sai do seu lugar, abraça eles, libera uma palavra de Deus sobre a vida deles. Vamos lá, gente. Aleluia, seja Deus na vida deles. Aleluia, você que já serve na igreja, venha abraçar eles, liberar uma palavra de Deus sobre eles. Aleluia! E o poder ao Rei Jesus.